me perguntar, e eu vou falar um pouco dessa minha experiência também. Não é bem assim uma palestra, tá? Mas é uma conversa mesmo que eu quero fazer com vocês. E esse aqui é o meu sinal, Iona, porque, né, eu tenho essa marquinha. Então, aqui no Brasil, os surdos que me deram esse sinal aqui no Brasil, porque antes, em 2004, eu estive, né, quando eu estava na Alemanha, eu estava com um grupo de surdos, aí eles diziam, a gente precisa te dar um sinal, você precisa de um sinal, enfim. E eu não tinha sinal antes, não tinha esse sinal, e aí eu tinha muita vontade, um desejo de ter, né, esse sinal. E eu fiquei um ano aqui trabalhando, eu tinha um interesse em trabalhar como voluntária nos países, né, fora da Alemanha, e aí então eu acabei vindo para o Brasil. Então lá todo mundo, muita oralização ainda na Alemanha, né, porque tem muita essa questão oralista ainda muito presente. E diziam para mim, você precisa sair um pouco, então ir fora, ver outras experiências. E então eu tive muita vontade de conhecer o Brasil. E eu tentei, consegui vir para cá, vim aqui no Brasil, fiquei um ano na escola de surdos, trabalhando lá em Porto Alegre como voluntária. E eles me perguntavam, qual é o seu sinal? Aí eu dizia, mas para que o sinal? Eu não sabia nada de Libras naquela época, porque eu só sabia língua de sinais alemã, DGS, né? E então eu acabava misturando, né, algumas coisas. Então, então a língua de sinais aqui é bem diferente, totalmente diferente. Então, às vezes eu confundia algumas coisas, aí a professora foi me passando, nós fomos trocando algumas coisas, eu fui aprendendo alguns sinais, nome, né, tal, e aí os surdos, as crianças surdas me deram esse sinal. Então, por isso, porque é visual, né, então eu tive esse sinal aqui no Brasil. E então, isso é uma marca muito importante, foi os surdos brasileiros que me deram esse sinal aqui, né? Então, nesse momento, na época em 2004, como eu disse para vocês, na Alemanha, como eu também disse, é muito oralista, é uma corrente de oralização muito forte ainda. Então, a gente espera que os surdos futuramente ainda tenha toda esses avanços, porque muitos surdos, né, têm não tem essa satisfação, né, quando termina a formação. Então sempre está muito dependente, fica muito doente, muitos surdos adoecidos. Então não tem essa subjetividade dos surdos, não é observada. Então, aqui no Brasil, quando eu fiquei um ano aqui, eu vou falar um pouquinho dessa minha experiência. Eu fiquei como agente, né? Essa troca, essa forma como uma troca de agente, né? Então, essa agência, né? Essas instituições, eu ficava observando, ia em cada lugar, olhava os programas de cada país. Eu fui na agência para ver essa programação dos países, e onde tinha surdos, onde tinha essas programações, e aí eu vi que só 13 me responderam. Eu mandei mensagem para 13 instituições, e só de países diferentes, mas só 13 me responderam, né? E aí eu mandava e-mail, mandava carta. Na época não tinha e-mail, era carta, né? A gente não lidava muito com e-mail. Então, daí eu pedia, respondia sim ou não. Alguns respondiam sim ou não, aí outro mandou uma carta dizendo que sim, que era para eu poder vir, para conversar. Aí eu precisava ir pessoalmente para fazer essa entrevista e tudo mais. Aí para o ouvinte é mais fácil, mas para o surdo sempre é uma barreira a mais, né? Essa é uma dificuldade a mais. Então, não é essa flexibilidade às vezes, né? Então, aí, quando aceitou, né, aqui no Brasil, eu vou e eu quero conhecer, me aceitou para ter uma experiência com surdos. Então, tinha um surdo com algumas experiências já, que nós havíamos trocado algumas experiências com surdo cego também. E aí antes teve um curso, explicou como é que era o sentimento, essa cultura surda, essa transição das culturas surdas, estratégias, né? Com relação a tudo isso, são culturas diferentes. Então essa ansiedade, isso tudo acabava sendo tirada um pouco fora. Então, como é que faria essa questão do curso, essa questão da língua, os programas, esses registros, como é que faríamos isso? Então, no dia certo, eu vim aqui para o Brasil, e onde eu fiquei um ano, fiquei muito feliz, porque foi um desafio muito novo, muito grande, muito desafiador, e foi muito engraçado, né? Eu fiquei muito envergonhada na época, eu tinha muita vergonha, porque eu pensava, o Brasil é muito pobre,
né? Não tem nada. Mas quando eu cheguei, tinha internet, tinha surdos conversando. Como que os surdos não tinha internet, não tinha informação? Era português, não tinha, eu não sabia nada de língua portuguesa, inglês só, e era muito difícil a comunicação, então não dava para. Então, eu ficava muito isolada muitas vezes. Quando eu cheguei aqui, era isso que eu imaginei, que era dessa forma. Quando eu cheguei, então, assim, e agora eu vejo 20 anos, né, na época que eu vim, que era dessa maneira, e agora, então, assim, decolou, né, a educação de estudos aqui no Brasil é outra realidade hoje, 20 anos depois, então, de 2004 até agora, então nós vamos ver, assim, uma evolução muito grande, e lá nós continuamos da mesma maneira, nós não temos esses avanços, né? Então, todos esses detalhes, essas pesquisas, aqui tem muitas pesquisas, esse processo de pesquisa está muito avançado. Lá, não, nós temos um grupo, parece que estão dormindo, né? Não tem, nós temos verba, nós temos muitas coisas, mas nós não temos interesse, as pessoas não têm apoio para pesquisa, não tem, nós temos pouquíssimas pesquisas, e aqui é o contrário. Né? Às vezes falta essa parte de apoio financeiro, mas tem as pesquisas, então as políticas linguísticas, então nós temos muitas pesquisas, então, muito, muito interessante. Então, quando eu estive em Porto Alegre, um ano, né, como eu disse, na Escola de Surdos, vocês conhecem, o Frei Pacífico, a Escola Frei Pacífico, em Porto Alegre, é uma escola que me aceitou como trabalho voluntário, e eu estive acompanhando surdos, né, trabalhando com eles, como eu disse, fazia atividades, desenvolvia algumas coisas. Então, como eu disse, eu não sabia nada de Libras inicialmente. E aí eu aproveitei, junto com o professor surdo, e trabalhava essa disciplina. Fui fazer a disciplina de Libras, e aí foi muito legal, porque eu nunca tinha aprendido Libras no curso. Eu fui direto para a aula e o professor fazia, não era um curso, e eu fiquei lá na aula de Libras e fui aprendendo, né, aos poucos, então alguns sinais, aí eu perguntava, não, e ele fazia Libras direto, então eu fui aprendendo ali na imersão mesmo. Então, 2 meses depois eu conseguia me comunicar. Eu comunicava com surdos, foi me desenvolvendo melhor. Aí eu fui aprendendo mais sobre a cultura no Brasil, na Alemanha, nós fomos fazendo essas parcerias, esses convites também com o pessoal em Porto Alegre, fazíamos palestras, né, falando a língua de sinais alemã, e pesquisando um pouco mais sobre isso. E aí foi muito desafiador, realmente. São culturas totalmente diferentes, entender essas culturas diferentes, assim, nossa, no Brasil é muito diferente, as pessoas gostam de abraçar, tocar, então, lá na Alemanha não, é um pouco mais frio, né, quando vai tocar já parece que tem medo, né, um receio de ter esse toque, esse contato físico, então são culturas que estou transitando de uma forma muito rica, então é uma coisa maravilhosa, assim, poder isso me fortaleceu assim como pessoa mesmo, né? Então, eu fico convivendo 2 horas, 4 horas com surdos, é fantástico, porque isso é como se fosse um combustível, me energiza. E então, quando eu vejo essa força, tudo acontecendo, né? Não tem essa timidez, essa retração, isso mudou tudo, toda aquela retração, toda aquela timidez que existia antes. Então, assim, mudou muito. Então, lá na Alemanha, nós continuamos da mesma maneira. Eu chego lá, faço Libras, então, às vezes, eu misturo um pouco uma língua com a outra, meu cérebro faz essas, né, às vezes não consegue separar essas conexões aí. Eu preciso chegar lá e fazer as separações e impor novamente, porque eu me apropriei dessa língua, né, da Libras. Então, até hoje, os surdos me chamam, falam assim, como é que é isso? É fácil, isso é Libras, eu estou fazendo Libras. Então, sempre tem às vezes, essa questão da comunicação mesmo, né? Então lá, assim, né, nós temos tem muitas coisas que acontecem na universidade. Aqui é sim, né? O sim lá é sim, e aqui é sim, e na Alemanha, sim. Então, às vezes, eu acabo misturando alguns sinais também. Na Alemanha, aqui, né? Certo. E aqui, na Alemanha, não tem sinal de certo. Então, tem muitos sinais que tem aqui, não tem lá. Então, eu me apropriei dessa língua mesmo. Então, é muito, muito interessante isso. E, em segundo, né? Em outra questão, como é que é a questão da faculdade de ciências, né? A graduação de ciência, a faculdade de ciência. Então, meus estudos
eu tinha muito interesse em estudar, em olhar a questão das histórias, artes, né? Arte, na área de arte, porque eu gosto muito de arte. E aí o professor tinha propostas, né, de currículo acadêmico, então o nome Erasmo, intercâmbio Erasmo. E aí na Europa nós temos uma política, né, de União Europeia, né, a União Europeia, aqui no Brasil é o Mercosul, né, que faz parte do Mercosul, e lá nós temos a União Europeia, são situações diferentes, né, e então a motivação acadêmica para graduação, para formação existe, então nós podemos fazer entre a União Europeia e o Mercosul também essa troca, né, essas parcerias. Então eu consegui, eu vou tentar, eu tive essa coragem, né, então de fazer na Itália também, né. Eu estive na Itália, eu fui para a Itália fazer, porque eu gosto muito, lá tem uma comida muito boa, café, tudo fantástico, eu sou apaixonada por café, a comida italiana é fantástica, e muitas informações assim, me fortaleceram também, então fui, arquitetura, arte, toda a parte histórica, escultura, então é fantástico, fiz um pouco desses estudos com relação à arte, e aí eu fiz uma inscrição, né, no Erasmo, no intercâmbio, e aí eu estava muito preocupada, né? A Itália, como é que eu vou fazer lá? A língua italiana eu não conheço, né? Língua de sinais italiana também não conheço. Então, como é que eu ia fazer, né? Com toda essa situação. Eu fiquei muito preocupada com isso. Quando eu cheguei, na faculdade, não tinha intérprete lá na Itália, não tinha intérprete. Eu fiquei muito preocupada, mais ainda, dobrou a minha preocupação, né? Como é que eu vou fazer? O que eu fui fazer? O que eu fui me inscrever? Onde que eu fui parar, né? Mas eu arregacei as mangas, fui lá. Mandei e-mail, cadê? Eu preciso resolver isso, eu preciso de comunicação, eu sou surda, né? Eu preciso mandar um e-mail, vocês precisam me ajudar a resolver isso. Então, teve muitos pontos positivos, né? E aí eu tive várias respostas. Olha, aqui o sistema da universidade não tem intérprete. Aí, nossa, como é que eu vou fazer? Na Alemanha é diferente, porque na universidade, né, não tinha intérprete. Lá tem intérprete. Eu tinha que procurar lá, no caso, particular, pagar, fazer esse processo particular, convidar o intérprete, fazer o pagamento. Então, era responsabilidade do surdo para fazer esse processo. Então, eu surda, eu tinha que fazer isso. Então eu preciso. Aí eu pensei que lá na Itália era igual. E aqui no Brasil, né, no caso, tem concursos para intérprete, tem. Aí o surdo está sempre acompanhado do intérprete. Na Alemanha é diferente. Na Alemanha não, é assim que funciona. E então aí lá, no caso, eu não tinha também um intérprete. Então na faculdade, Bolonha, lá em Bolonha, esse é o sinal de Bolonha, da Universidade de Bolonha. É uma cidade muito famosa pela arquitetura, né? Aquela Torre de Pisa que tem lá, ponto turístico. E aí me chamou, então fui para Bolonha e fiz uma programação, né? Tudo mais. E aí tinha as pessoas que trabalhavam no administrativo, não sabiam Libras, né? Então, preparamos toda a documentação, né? Aí eu usava o dicionário, porque em 2009, 2019, 2009 não tinha celular, não tinha toda essa coisa no celular ainda, né? Toda essa tecnologia. Eu cheguei lá e fui assim, muito preocupada, né? Aí veio um homem, né, um recepcionista, e disse, oi. Aí ele fez línguas de sinais comigo, conversou comigo em língua de sinais italiana. Aí aquilo eu fiquei muito animada. Eu já deixei meu dicionário do celular do lado, e começou, e ele ficamos horas ali conversando, ajeitando a documentação, foi muito bom, foi leve, fiquei muitíssimo feliz. Então, mas eu precisei preparar tudo isso. Eu não tinha essa tabela, não tinha organizado nada disso, porque eu não sabia, né? Então, às vezes faltam essas informações, por exemplo, igual a questão PowerPoint, né? No caso, livros, documentos, né? Língua de sinais, as propostas, né? Então, de vários países, então são línguas e culturas diferentes, que tem distribuição, em alguns lugares, distribuição gratuita e outros não, né? Então, em Bolonha, e eu fiquei 2 meses e meio lá.
na FREU, outra universidade. Também é perto, é mais no sul da Itália. Aí tinha muito chocolate lá, me marcou pelo chocolate, pelas delícias, e a cultura italiana, né? Então, muitas pessoas, eu fiquei lá estudando 2 meses, e aí então, olha, eu sou surda, e como é que vamos resolver isso? Ah, não tem problema, vamos tentar, a gente vai trazer, vamos providenciar um intérprete para você. Mas eu não sei língua de sinais italiana, como é que eu vou fazer, né? Não se preocupe, não se preocupe. Aí, 2 meses antes, né, eu estive na cidade de Preglia, e aí tinha intérprete, e às vezes estava junto, né, sempre adquirindo, às vezes fazia um sinal icônico, às vezes usava gestos, então uma semana, semanalmente, durante 2 meses mais ou menos, eu já estava aprendendo aquela língua também e consegui avançar nesse processo de aquisição dessa língua de sinais italiana. E sabe os níveis, né? Os nivelamentos linguísticos de A1, A2, B1, B2, C. Então, aí eu precisava ter esse nivelamento, pelo menos B1, B2, eu precisava desse nivelamento, e eu consegui um nivelamento de B1, B2, né? Então, fiquei muito feliz por isso. E aí, quando eu estive pronto, voltei para Bolonha, e aí, então, na Itália, daí nós tivemos alguns intérpretes, então foi um trabalho bem interessante lá em Bolonha. Tinha 14 surdos estudantes, né, na academia. E lá no outro, eu estava sozinha naquela outra cidade. Quando eu cheguei, tinha 14 surdos ali, foi fantástico, porque eu fiz uma disciplina sozinha, trocamos muitas informações, e foi uma troca de experiência muito rica, né? As pessoas me contavam as histórias, as suas culturas, eu recebi muitas informações. Então, aí tá, eu falei primeiro, segundo, agora uma terceira coisa, né? Aí, quando eu comecei a estudar o doutorado na Alemanha tem um sistema, né? E esse sistema na universidade eu preciso pagar o intérprete. Nós não temos nenhum apoio com relação a isso, né? Então, o governo paga, me dá o dinheiro, eu vou lá e contrato o intérprete, né? Então, mas eu não tenho isso, eu que particular, eu tenho lá particular, contratar um intérprete. Então, isso no doutorado, tá? Então, como é que eu ia fazer isso? Muito difícil toda essa situação, isso lá na Alemanha, né? E aí fantástico minhas pesquisas linguísticas, eu gosto dessa área da linguística, e como é que eu ia fazer? Eu estava muito preocupada sobre essa formação. Então, qual seria meu tema de pesquisa, por exemplo? Aqui eu pesquiso Libras e lá eu pesquiso língua de sinais alemã. Então, mas não é igual, né? Mas o corpus, os recortes, a base de dados, né? Então, como é que eu ia fazer isso? Então, aí algumas disciplinas eu peguei, fiz na UFSC, né? Alguns, né? Não precisava contratar intérprete, porque na UFSC tem os intérpretes, né? Já tem um grupo muito bom lá. Eu tive contato com a professora Ronice Quadros, né? Um contato, ela disse, não, venha para cá. E aí fiz a minha inscrição, né? Eu tenho que fazer a inscrição, pagar, como é que eu faço? Não, a gente consegue trazer você durante 6 meses e tudo mais. Então, em 2015 eu fiquei 6 meses aqui, né, em Florianópolis, Foi ótimo, porque o grupo de surdos, nós tínhamos muitas reuniões de grupo, fora, junto com ouvintes, então era fantástico. Então, essa transição entre os surdos, ouvintes, às vezes tinha vários temas, então muitas vezes, quando a gente ia discutir esses outros temas, então acaba se perdendo algumas coisas, mas era muita fluência em Libras, então muitos temas legais, foi uma experiência muito rica, muito, muito rica. E os dados que eu coletei, por exemplo, teve uma segunda, né? Já outra vez que eu vi no Brasil, eu já tinha, né? Foi a outra vez que eu vi no Brasil, já tinha Libras, já estava com a língua portuguesa, né? Já um pouco melhor, né? Na leitura. Então, quando a segunda vez que eu vim, foi muito mais fácil, eu senti como se eu fizesse parte dessa língua,
né, aí as conversas, né? Então, as limitações, tudo isso foi muito mais fácil, né? Essa transição entre situações distintas, então várias, né? Vários momentos. Teve muitas vezes, eu acho que eu já vim aqui no Brasil 12 vezes, essa é a 12ª vez que eu estou aqui, então durante um ano, a cada um ano e meio, a cada ano eu tenho vindo para cá, então eu gosto muito, eu já tenho esse contato sempre, né? E a minha experiência com os surdos, né, nos outros países fora também é um desafio muito grande. Os ouvintes, o sistema às vezes não entende, né? O sistema acaba não entendendo, o sistema de ouvintes não entende como é o processo do surdo. Então a gente tem que estar sempre indo atrás, né? É uma paciência, sempre com paciência. O surdo tem que ir lá dizer, olha, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou resolver aquilo. Então, as pessoas às vezes não sabem, mas os surdos acabam tendo essa autonomia e indo atrás, né, também. Então, cada vez é um desafio maior. E o desafio maior também é a questão linguística, a língua mesmo, né? Então, por exemplo, lá no Brasil, eu quero vir para cá, como é que eu faço? A questão da língua estrangeira, então eu faço um curso antes, como é que eu faço, né? Então, também eu quero aprender uma outra língua de sinais, né? Alemanha. Não tem curso, lá não tem, nós não temos um curso, como é que eu faço? Eu tenho que ir lá presencialmente, ter contato e fazer essa aprendizagem. É possível isso, né? Preparar antes, então não tem essa, eu vou preparar antes para depois ir, não. É importante você vai, aprende enquanto você está lá, aprende ao mesmo tempo. E também outro desafio foram as questões das informações relacionadas à cultura, né? Essas transições, então, cada país é diferente, né? Tanto com ouvintes quanto com os surdos. Então, aí, por exemplo, tem alguns surdos que são mais queridos, outros não. Então, por exemplo, na Alemanha, que na universidade, eu sempre fico a Alemanha, né? Na Universidade da Alemanha, por exemplo, os professores têm os níveis, aí chama pelo nome, Tânia, aí Janete, então não chama pelo, não é assim, é senhora, né? Não é essa informalidade, é tudo muito formal, é tudo muito mais frio, sobre o sobrenome da família, senhora, né? E mais o seu sobrenome. Então, os professores, os alunos não podem ter esse contato físico, abraçar jamais, né? Então, assim, são muitas barreiras que tem, né, com essa relação ao contato, né? Então, são muitas informações que a gente vai tendo, adquirindo, né? E também, se o surdo está no país fora, é muito mais fácil, é rápido para se adaptar, né? Se adapta de uma forma muito rápida. Eu, por exemplo, com um grupo de ouvintes na Itália, 2 meses que eu estava lá, com um grupo de ouvintes, eu percebi que os ouvintes estrangeiros, eles ficam ali naquele mesmo grupo, né? E os surdos não, já vai direto, tendo esse contato mais rápido, né? Essa adaptação. E os ouvintes parece que é um pouco mais assim, fica mais retraído, né? Fica mais com seus pares mesmo e tem esse receio de ter contato com os outros, né? Então, resumidamente, essa seria essa minha experiência e uma outra coisa ainda sobre... eu vou procurar como resolver, por exemplo, eu percebi o ano passado, em 2000 teve o DF Academic, né, o DF Academic, e foi discutido muito sobre essa internacionalização, né, em outros países, parcerias. Então, se você nasce em um país, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, por exemplo, é óbvio, é fácil, porque o mundo acadêmico, as oportunidades são diferentes, né? A língua inglesa, ela está sendo mais usada. Então, e os surdos? Como é que isso acontece? Como é que faz? Os surdos têm dificuldade, às vezes, né? É mais fraco em alguma língua, em outra. Como é que a gente faz isso? Como é que resolve? Então, são vários temas que foram discutidos no DF Acadêmico. E aí, no Brasil, nós temos muitas pesquisas, né? Vocês têm muitas pesquisas aqui que ajudam a pensar muito, né? Tem mais de 70 surdos doutores. Na Alemanha, eu conheço só 5 doutores, né?
Então, aqui, mais de 70 surdos. Então, e na Alemanha nós temos, né, a última, eu fui a quinta doutora, né? E alguns anos anteriores a mim, nós somos em 5 no país, né? 5 surdos doutores. Então, as pessoas olham e falam, nossa, não estou vendo essa questão linguística, né? Não vejo nada sobre a Alemanha, língua de sinais Alemanha, DGS, e é por isso, né? É óbvio que na SL, por exemplo, língua de sinais americana, nossa, tem muitas coisas, muitas pesquisas, a formalização da língua, né, acadêmica, né, foi de excelência. Então, básico, começa do básico, e nós não temos isso, nós não temos, na Alemanha nós não temos essa questão, né, esse desenvolvimento todo. E em outros países, por exemplo, fala a língua inglesa, né, a Espanha, o espanhol, a Alemanha, a França, a Itália. Então, as pesquisas os lugares que pesquisam sobre os surdos, às vezes não falam, porque acaba tendo essa limitação por falta da língua inglesa, né? Então, é importante também essas adaptações de textos também no inglês, né? Eu estou aberta a perguntas. Bom dia a todos. Bom dia, Leona. Você falando sobre toda essa sua experiência, eu fiquei admirando, né? Olhando, observando toda a sua. E nós temos essa coisa de pele mesmo, eu sinto igual, né? Eu me coloco na sua mesma situação. E eu pergunto o que para você? Na língua em alemão, na língua de sinais alemão e na Libras, as sentenças, como é que funciona isso? Tem essa mudança também? Como é que essa questão dos sinais, quando você olha para uma língua, as estruturas, né, de uma língua para outra, questão da expressão facial, corporal, como é que você vê isso, essas estruturas, as suas pesquisas no doutorado com relação a isso? Deixa eu organizar aqui a minha ideia. No meu doutorado, eu só pesquisei. Eu vou tentar responder assim: a Libras e DGS tem níveis, os parâmetros são iguais, né? A expressão facial funciona da mesma maneira. Por exemplo, um sinal si, é um condicionante, né? Si. São sinais diferentes, né? Na Alemanha e na Libras, mas tem o mesmo funcionamento, por exemplo. Na língua de sinais, né? Um país que é mais longe aqui, então às vezes não tem contato, às vezes acaba criando outro sinal para aquele mesmo, né? Para o mesmo significado, né? Um sinal diferente. Então, o ser humano ele tem essa expressão, um sentimento, emoção internalizada, né? Faz parte da natureza humana. Então, a triste, a raiva, de ódio, né? Então, isso já está internalizado na língua também, na gramática. Intrínseco, né? Tanto na gramática, então são 7, a gente percebe mais de 7 expressões, né? Então, o meu tema, eu estava só observando mesmo de curiosidade, né? Então, tem muitos formulários, muitos sinais, os conceitos, né? Muitos conceitos, né? Muito diferente, muita coisa. Então, na Alemanha é tudo perto, né? Então, tem muitos, é mais padronizado, vamos dizer. Nós somos uma língua pobre comparada à língua de sinais, né, aqui no Brasil. Então, a produção, né, por exemplo, nós usamos menos a oralização junto, por exemplo, né? Então, em outros lugares tem mais. Então, Letras Libras, por exemplo, nossa, eu percebi antes e depois. Então, antes do Letras Libras, 2006, né? Isso. 2006, 2008. Nossa, foi assim uma evolução de sinais, né? Uma explosão de sinais. Cada sinal, um mais lindo que o outro, mais significativo que o outro. Então, Letras Libras, por exemplo, as piadas, né? Comida,
Então foram, é como se fosse, alimentou, Letras Libras alimentou mesmo essa língua, né? E teve, na universidade, são poucos surdos lá, infelizmente, né? Então tem um outro, são mais isolados, assim, são, a convivência é mais distante, tanto na educação quanto na informática, né? Então, vamos, né, fazer um Letras Libras para ter toda essa troca e tudo mais, mas aí, né, nós não temos como fazer isso lá, por exemplo. Porque na Libras, assim, aqui, por isso que o meu interesse, assim, né, de pesquisar aqui no Brasil, todas essas questões, esse meu sinal, Júlio. Ok? Mais alguma pergunta? Tânia, eu quero fazer uma pergunta. Por exemplo, eu quero aprender a língua lá na Alemanha. Eu quero estudar na Alemanha lá, a língua de sinais deles lá, né? Eu tenho que ir pela universidade ou se eu chego lá, eu consigo entrar dentro da universidade e estudar com os estudantes lá surdos? Depende, às vezes... Depende, às vezes desculpa de novo. Isso depende bastante, né? Por exemplo, às vezes tem alguns cursos que a pessoa vai particular, às vezes ela precisa estudar a língua antes, né, para poder chegar lá na escola. Por exemplo, aqui no Brasil tem o Senac, Senai, né? Tem cursos noturnos, né, que a pessoa tem vontade, tem curiosidade. Então, tem bastante coisa assim que a pessoa pode buscar. Mas, por exemplo, se ela tem um convênio, ela pode, né, fazer a inscrição com a faculdade, né, da onde ela está. Ela pode escolher algumas disciplinas, então ela consegue fazer isso, né? Mas tem um problema, né? Por exemplo, a varonite, isso, né? Então, por exemplo, né, por exemplo, eu, né, estou no curso na graduação, eu trabalho com o curso de tradução e interpretação, né? Então, por exemplo, tem 20 alunos na sala e o professor às vezes precisa aceitar essa pessoa, né? Porque algumas pessoas vão dizer que acabam sempre desistindo, né? Então tem um histórico que tem que ser respeitado em relação a isso. Começa com 20, acaba com 5, ela disse, né? Tem perguntas online. Vamos fazer mais umas 2 perguntas, para daí a gente dar continuidade. Depois a gente sobrar um tempinho, a gente volta, né? Um pouquinho para Andréia Carolina pergunta. Na Alemanha, muito tempo atrás, era forte a política de oralismo e língua de sinais. Foi proibida. Como os surdos aprenderam a língua de sinais? A partir de que época? Então, sempre teve surdos, né, fluente na Libras, mas estava na língua de sinais, estava escondido, né? Então, por exemplo, né, na capital, em Berlim, lá na capital, os surdos eram muito mais fortes, né, que tinha uma tradição, né, de um tempo atrás, e veio vindo, os surdos foram desenvolvendo, né, mas tinha bastante surdos com uma fluência muito grande, né, então utilizavam uma mão para se comunicar. Mas não tinha, por exemplo, mas ainda tinha muita influência do oralismo, né, e a gente tinha essa questão, eu não sei, é muito difícil de responder quando que os surdos começaram, né? Porque tinha algumas famílias que não tinham apoio, não tinha sorte de terem esse incentivo para desenvolver a língua, né? Então, algumas pessoas perguntam, Liona, como que foi a sua família? Sua família é surda? Não, minha família é ouvinte, mas como que você é fluente em língua de sinais? Né? Porque eu tive interesse, né? Eu era apaixonado pela linguística, né? Eu quis sempre aprender, me aprimorar de outras línguas, né? Ser fluente em outras línguas de sinais. Então, eu fui desenvolvendo, fui aprendendo, fui complementando esse meu rol de conhecimento. Né? Então, a minha família não era surda, né? Então, foi assim que fui desenvolvendo.
Mas, na verdade, nas escolas, continua a política oralista, né? Tem ainda bastante essa influência ainda, né? Porque alguns professores ainda ficam preocupados, né? Porque eles pensam que o surdo tem esse grau de avanço, né? No B1, B2, né? Os níveis de desenvolvimento, de nivelamento da língua, né? Então, daí, o surdo precisa sempre estar buscando para desenvolver a língua, né? Então, é uma preocupação bastante constante. Mas tem a lei de reconhecimento, né, da língua de sinais alemã, mas ainda é muito fraco, né, porque as escolas ainda não têm, precisa mudar ainda muitas características, né, precisa mudar esse pensamento, né, e também sobre essa questão das escolas bilíngues, né, porque na minha visão, as tecnologias ajudaram a desenvolver, e muitos surdos ainda utilizam o implante coclear, então teve uma massificação de pessoas utilizando o implante coclear. Né? E aqui no Brasil a gente quase não tem isso, né? É muito caro, né? O governo possibilita a comunicação em língua de sinais, né? Porque a maioria já tem o curso de letras vivas, criou e foi criando, dando possibilidades para as pessoas desenvolverem, a sociedade brasileira foi percebendo, né? Então parece que na Alemanha ainda teve essa forte influência do uso dos implantes, então era mais fácil implantar do que criar políticas, criar outros locais para que consiga, que o surdo consiga ter contato, né? Por exemplo, na Suécia, eles estudam a língua de sinais, né? Eu esqueci o nome do país, eu acho que é Gama, em Gama. Eles estudam lá também, né? Eu fui lá, eu percebi, eles utilizam a língua de sinais, né? Então, se na Suécia, desculpa. Se lá na Suécia tem uma lei que cobra que todos os surdos sejam implantados, né? Então é diferente, eu fiquei observando isso. Eu falei, nossa, a Alemanha parece que cobra, mas eu achei que no Brasil é uma outra realidade. Eles utilizam a língua de sinais com maior facilidade, né? Então é mais ou menos isso, né? Tomara que até é uma questão de cursos também, né? Então acho que às vezes é mais fácil implantar para tentar, em vez de cobrar políticas. Então tem um pouco essa questão, né? É uma percepção diferente. Outra da internet, professor Jorge. O professor Jorge pergunta. É o seguinte, como a sua universidade trabalha com essa questão da mobilidade entre ela e, por exemplo, a nossa universidade? Qual contato precisamos fazer junto à instituição? Não, é fácil. O link, uma troca de e-mails, um contato, é mais fácil. Então, imaginar é como se fosse qualquer outra, o contato com outra universidade. Você coloca um intérprete, você manda um projeto, por exemplo, você faz essa... Pode ser esses contatos desafiador, às vezes, por conta do tempo, né? Então, por exemplo, a semana que vem nós temos um congresso na UFSC, lá em Florianópolis. Então, 5 disciplinas que eu precisei cancelar, por exemplo, né? E aí, esse ensino remoto, por exemplo. E na Alemanha, e aqui são horários diferentes. Então, assim, essa questão é um pouco diferente. Da manhã lá e 3 da tarde. Três da manhã. Deixa eu só fazer a pergunta do Jorge. O Jorge, então, na verdade, ele perguntou como que, lá na sua universidade, lá na Alemanha, lá na sua universidade na Alemanha, e aqui no Brasil, como que é essa questão da mobilidade, como que é esse contato, como que fica isso, né? Como que é essa parceria, né? Como que seria é uma inscrição que é feita, como que seria isso? Né? Porque, às vezes, essa questão da mobilidade, eu preciso ir, é feita uma troca, alguém vai para, por exemplo, eu vou para lá e uma pessoa vem para o Brasil, como que ficaria isso? Como que seria isso? A pergunta dele é a mesma forma, procura a pessoa, né? No caso lá, procura alguém, faz para firmar, né, as parcerias, firmar,
organizar questão, por exemplo, a questão é verba, né? Então, a Alemanha tem verba, mas aí tem um programa, um projeto, né? Da mesma maneira. Tem um projeto Erasmus, por exemplo, tem outro projeto que é maior, que é um projeto que é fora da Europa, tem verbas para essa finalidade. E também tem aqui, no caso de vocês, tem a CAPES, né? E daí, no caso, também funciona com essas questões de projeto e que pode fazer essas parcerias, ou por convidado, né? Eu posso convidar e também nós podemos fazer essas por convite. Sim. CNPq também. Também, né? Para o CNPq. Então, são formas, né? Que no caso na Alemanha é DAD, na Alemanha. E aqui é o CNPq. Então, lá nós temos também algo semelhante ao CNPq. Então, no caso, não, só vale para pessoas que são fora de fora, né, de outros países. Não vale para as pessoas da Alemanha, no caso. Só vale para as pessoas de outros países. Então, aqui no caso, o fórum, né, tem esse fórum que ajuda a desenvolver, a propagar, né, esses cursos para aprendizagem, né, no caso, para ir para a Alemanha. Então, tem alguns lugares que alguns professores falam inglês, e aí essa troca também, né, pela língua inglesa. No caso, a minha equipe trabalha fora, trabalha em outros países, né, Estados Unidos, brasileiros também. A minha equipe tem brasileiros, tem estadunidenses, né, americanos, tem holandeses, tem poloneses, né, tem suíços, suecos, né, no caso, e aí falam inglês ou falam a língua de sinais internacionais ou gestudo, né? Então, existe essas bolsas, né, para fazer esses intercâmbios. E também a equipe do DED tem bolsa de pesquisas, né, para filho, para família, tá? Né? O marido, a esposa e os filhos, caso queiram ir para a Alemanha para fazer as pesquisas. Então, existem essas bolsas, né? Então, as faculdades firmar essas parcerias. Então, não é difícil fazer esse tipo, né? É só ir realmente atrás e consegue de uma forma mais tranquila. Então, se você tem os projetos, e às vezes eles, né, devolvem o projeto para arrumar alguma coisa, e aí vai fazendo essa questão. Janete, acho que agora vamos encerrar para as perguntas. Então, você quer que eu faça aqui? É isso? Eu sento lá? Faz ali. Tá. Eu faço, nossa, vou deixar você trabalhando. Não, deixa eu ver. Então, vamos encerrar as perguntas para a professora Liona por enquanto, por hora, né? Agradecemos muito as suas contribuições, foi muito bacana o que você trouxe, muito legal mesmo. Fantástico a sua fala, as suas experiências, né? E espero que tenham entendido também a minha interpretação oral. Às vezes a gente acaba misturando as questões de sinais, né? Então, peço desculpa se tem alguma coisa ficado da minha parte, né, como intérprete fora também, tá bom? Então, muito obrigada, professora Liona, agradeço mesmo. E agora... Muito obrigada. Então, agora, dando continuidade... com a professora Tiana, né? A Tiana Nuricella. A professora Tiana, ela é doutora em letras pelo programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui na UniOeste, com um período sanduíche na Universidade de El Salvador, USAL, na Argentina. Ela é mestre em letras pelo programa também de pós-graduação em Letras da Universidade Centro-Oeste do Paraná, Unicentro. É licenciada em Letras Português e Inglês pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, campus de Pato Branco. Desenvolve pesquisa em literatura brasileira contemporânea,
as modalidades do romance histórico, e especialmente do romance histórico paranaense. A professora é integrante do grupo de pesquisa Ressignificações do Passado na América, processo de literatura, escrita e tradução de gêneros híbridos de história e ficção. Vias para a descolonização do CNPq com a UniOeste. A professora é docente de Língua e Literatura Portuguesa e Inglesa no Instituto Federal do Paraná, no campus de Coronel Vivida. A professora Tiana, então, estará fazendo sua palestra, proferindo sua palestra sobre diálogos Brasil-Argentina, estudos de literatura latino-americana no doutorado sanduíche. A professora Tiana foi orientada da professora Márcia Spavicide, né? Não fui orientando dela, mas eu a conheço. A conhece, ok. Estou orientando do professor Gilmei. Do professor Gilmei, ai, desculpa. Muito obrigada. Então, professora Tiana, Fiz uma apresentação, não sei se a gente pode consegue colocar. para ela. Bom dia, então. Como a professora Tânia introduziu, eu sou a professora Tiana. Eu apresento hoje, então, uma parte da minha pesquisa, do que eu desenvolvi durante o período sanduíche, e não é nem muito assim a apresentação da pesquisa, dos trabalhos, mas é uma troca de experiências mesmo, assim, em relação àquilo que eu passei antes, né, o percurso, o trajeto para chegar no sanduíche, e aí um pouquinho daquilo que eu desenvolvi lá, assim, mais como uma conversa também, uma troca de experiências mesmo, pensando que vocês também possam fazer todo o processo e seguir para um sanduíche, porque eu acho que é o que todos nós gostaríamos, né? Em algum momento. Então, o título da minha fala hoje é Estudos de Literatura Latino-Americana, o intercâmbio de experiências Brasil-Argentina. Eu defendi minha tese faz uma semana e meia, agora eu sou professora doutora Tiana Nunicella, eu ainda estou bem feliz com isso, gente, eu ainda estou tipo... tá, obrigada. E aí fica para todo mundo. Ok, então eu vou pedir para ti. Sim. Obrigada. Para cá? Ok. Vão me pedindo. Então, o que eu trago aqui um pouquinho é as veredas entre a história e a ficção, uma trajetória de pesquisa, que é um pouquinho da minha trajetória, de como eu cheguei nesse ponto da minha pesquisa, da minha carreira, né? Então, durante a graduação na UTF-PR, eu já desenvolvia pesquisas em relação à literatura e à história, onde eu trabalhava com a metaficção historiográfica, que é uma tipologia de romance histórico. Lá eu desenvolvi, como bolsista PIBIC, por 2 anos e meio, a pesquisa desses romances metaficcionais, certo? Trabalhava com literatura latino-americana, com literatura brasileira e também com literatura portuguesa, certo? E literatura sul-africana, um pouco menos também. Depois, já no mestrado, eu continuei pensando história e literatura, mas aí o meu foco foi em romances do pós-ditadura militar, certo? Os romances pós-64. Foi ali que eu estudei muito das relações entre a história e a literatura. Como é que a gente consegue conhecer um pouco mais da história, ressignificar a história por meio da literatura. E no doutorado, então, eu conheci o professor Fleck e o universo de romances históricos se expandiu. As modalidades, as tipologias e principalmente dentro do romance histórico latino-americano, que é a veia que nós buscamos, que é onde nós estamos mesmo, né? E aí, então, eu comecei a ser integrante do grupo Ressignificações do Passado na América, processos de leitura, escrita e tradução de gêneros híbridos de história e ficção, vias para a descolonização. E as escritas, as produções literárias desse processo de colonização, de toda a historização
da América Latina, dessa busca entre o que é civilização, o que é barbárie, quem disse isso, certo? É uma das buscas do nosso grupo. Então, por isso a gente desenvolve essa pesquisa dentro da América Latina, pensando como que nós temos a nossa história hoje, como nós recebemos essa história, como nós recebemos e vivemos aquilo que vem desse processo, né? Como resultado desse processo, numa busca de descolonização, de pensamento decolonial, de desmitificar, desheroificar episódios do passado, personagens do passado, que a gente compreende de formas diferentes hoje, e fazer tudo isso por meio da literatura. Então, a gente trabalha com os diálogos entre a história e a ficção latino-americana, e, na minha pesquisa, a gente busca estabelecer e desenvolver, compreender, fragmentar, buscar tudo que a gente consegue para traçar essa trajetória do romance histórico, e como ele saiu do romance histórico clássico, apologético, que fala bem da história, que fala bem desses heróis, e ele vai se transformando, vai se tornando desconstrucionista, vai se tornando crítico, problematizador, e aí depois, na última fase, como ele se transforma num romance mediador, certo? Que não é nem tão desconstrucionista, mas também não é tradicional. Então, ele media, ele é crítico de uma forma mais amena. E aí, no desenvolvimento dessa pesquisa, no desenvolvimento dessa tese, que foi o fruto, surgiu a oportunidade de participar do programa de doutorado de sanduíche no exterior, PDSE. Ficou escondidinho atrás do capuz ali. A primeira vez que eu participei do programa, do processo, por 2 vezes. Eu sou professora no Instituto Federal, desde 2015, como a prof. Tânia já mencionou, e a primeira vez que eu participei no programa, eu consegui a bolsa, consegui o contato com os professores, no entanto, eu não estava afastada, isso lá em 2018. Eu não estava afastada do meu trabalho, eu não consegui autorização para sair, para ir efetivar o sanduíche, né? No mundo sem pandemia. E aí, depois, novamente, em 2019, eu participei de novo, já afastada do trabalho, eu participei de novo, e no final de 2019 saiu o resultado positivo, a professora Marcela, que foi a minha orientadora lá na Argentina, a professora Marcela Buituron, ela aceitou, a gente fez todo o processo para iniciar em 2020. Mas, só que, todavia, porém, o mundo começou com a pandemia. E aí, então, em março, as universidades foram fechadas, as fronteiras foram fechadas e tudo foi congelado, certo? E ficou assim congelado durante todo o ano de 2020 e metade de 2021. O processo que a CAPES realiza normalmente é de 6 meses, né? Antes a gente podia prolongar para mais um ano. Se não houvesse outro participante, outro interessado, você podia estender a estadia por até um ano. Agora a CAPES não permite mais. Ela permite de 4 meses a 6 meses o máximo. Pode ser que isso mude de novo, mas no último edital estava assim. E então, na metade de 2021, quando o mundo voltou a abrir, a Argentina permanecia fechada, porque pela diferença de momentos históricos da pandemia, a Argentina ficou fechada até outubro de 2021. A CAPES tem como período para a gente sair do país entre julho e setembro, certo? Estaria perfeito para eu passar um semestre na Argentina, um semestre letivo, né? Mas com o fechamento da fronteira não foi possível. E aí a CAPES, por causa da pandemia, por causa dessas restrições, ela prolongou o período de saída até novembro. E assim eu tive uma brecha de 15 dias
eu já estava com muitas coisas organizadas, mas eu tive uma brecha de 15 dias para dizer, Prof. Marcela, eu posso ir? Ela disse, vem. E eu mandei todos os documentos para a CAPES, organizei tudo que tinha para organizar assim, em poucos dias e fui, né? E dei um jeito de ir. Mas aí eu não consegui mais, porque já estava na hora de eu voltar a trabalhar, em março, e eu não consegui mais os 6 meses. Né? Eu não tinha tempo hábil para os 6 meses, eu fiquei 4 meses. Então, eu fui em novembro e eu voltei em fevereiro. Um período que não era o ideal, num momento que também não era o ideal, mas para a gente aproveitar a oportunidade e poder realizar o sanduíche, foi assim que aconteceu. Da parte de organização de documentação, é um ponto assim que a gente precisa falar, que a gente sempre debate, às vezes surgem perguntas, a documentação do edital é muito difícil, o que precisa para a gente conseguir fazer? Eu não sei se foi porque eu fui para a Argentina, que é Mercosul, mas a documentação não foi tão burocrática quanto eu imaginava que seria, certo? Os requisitos da CAPES, os requisitos do CNPq foram requisitos fáceis de serem alcançados. Dos documentos. E aí, a parte assim que foi muito bom, que eu tive tempo para me preparar, que eu tive tempo para correr atrás, foi a parte da proficiência na língua estrangeira, né? Que tanto para países de língua inglesa ou países de língua espanhola, a gente precisa do TOEFL ou do DELE, né? No caso, os dois, a gente precisa do B2. Eu não lembro se o TOEFL também é B2 ou B1, mas o dele a gente precisa do B2, que é o intermediário, né? E aí você precisa, foi necessário fazer todo o processo antes, fazer os testes, fazer as provas, para daí então poder confirmar. E por que eu falo isso? Porque se vocês têm interesse, é legal que a gente já faça. Porque antes a gente tinha um tempo maior para entregar essa documentação depois que você já era aprovado no edital do CNPq. Mas agora a gente já precisa entregar tudo junto, quando você vai fazer a inscrição. Então, tinha 60 dias para entregar antes, agora não tem mais. Então, se vocês têm interesse em realizar, é legal fazer os testes antes. Até porque às vezes a gente passa de primeira, às vezes a gente não passa de primeira. E é legal que a gente vá pegando a experiência do teste, a gente fica nervoso lá na hora, eu sou da língua inglesa, né? Então, fazer uma prova de espanhol, sempre estudei espanhol, sempre amei espanhol, mas você fazer uma prova, falar com alguém, escrever textos, dá eu fico nervosa, eu fico ansiosa. Então, dá esse nervoso, né? Que eu acho que é interessante que a gente vá pensando, vá fazendo. E aí eu tive uma querela, um rosco com o visto. Porque por mais que eu estava indo para um país que não precisava de visto, a CAPES, o CNPq, exigiam que eu estivesse lá com visto, porque eu não estava simplesmente como turista, certo? Eu precisava ter um visto. E aí eu não me encaixava, porque como eu estava indo em novembro, eu não estava matriculada efetivamente num curso na universidade. Então, eu não tinha como comprovar o meu vínculo, só a declaração de aceito da prof, não comprovava o meu vínculo institucional, digamos assim, para eu ser estudante. Mas eu não podia ser turista e eu não podia ser residente, porque eu também não podia ir para lá morar. Então, a gente precisou de um visto intermediário, que é o visto de transição, se eu não me engano. E aí eu consegui, até a gente descobrir aonde é que eu me encaixava, que levou um tempinho. Mas o pessoal do consulado da Argentina de Foz, todos eles foram muito gentis, muito atenciosos. A gente fez boa parte do processo por e-mail, eu consegui mandar todos os documentos, eles conferiam se os documentos estavam certos ou não. E aí, no dia, 2 dias antes de eu ir para a Argentina, eu fui, fiz a entrevista com o cônsul, ele me passou uma lista de livros que eu tinha que ler, que eram da literatura argentina, e foi muito gentil também, muito legal. E aí eu fiz a entrevista pela manhã, no período da tarde eu consegui, eles já me davam o visto, eles
eles me falaram isso, né, no diálogo, que eu já conseguia o visto no final da tarde, o stamp no meu passaporte. E foi assim que deu certo. Não sem antes uns choros, uns estresses, gastar, né, porque daí também isso, eu tive que pagar primeiro, para depois a CAPES me mandar a bolsa. A bolsa foi vir, eu acho que já fazia quase um mês que eu estava lá na Argentina, foi quando a CAPES liberou a bolsa. Parte boa é que vem o dinheiro da bolsa junto, então você consegue se organizar. Mas dá aquele nervoso, né? Até que você veja o dinheiro ali, você pensa, meu Deus, minha conta, meu cartão vai estourar. Mas é a vida de estudante, a gente sabe que é assim mesmo. E a parte boa é que vale a pena, gente. Vale a pena. Dá certo, no final das contas, dá certo. E o diálogo que então a gente realizou todo o processo foi feito pelo linha direta do CNPq. Às vezes é um pouco moroso, às vezes você manda as perguntas, manda os pedidos lá e você não recebe a devolutiva. No outro dia eles pedem o documento com urgência porque está atrasado e você está ali, tipo, sim, mas eu estava querendo mandar e vocês não me respondiam, né? Então, dá esse atrito, mas eu acredito que são coisas Brasil, né, que a gente precisa sempre lidar dessa forma, e o contato aconteceu de forma tranquila, em linhas gerais. Quando eu não tinha informação, quando não me respondiam, quando eu não encontrava, eu ligava. E eu acho que isso foi uma parte bem desmistificadora, porque a gente não costuma mais ligar, né? Então, assim, se você tem dúvida, se você leu o edital, tá faltando informação, vai lá no CNPq, acha o telefone e liga, incomoda todo mundo lá, que eles vão dar um jeito, que eles vão ajudar vocês. Sempre tem uma alma boa que ajuda, que faz as coisas desenrolarem, de verdade, assim, tipo, dúvidas bobas. Eu mandei a minha inscrição, por exemplo, e aí eu fiquei foi um erro, um documento, eu acho que eu anexei errado, e eu fiquei com medo de cancelar aquela inscrição, e sei lá, meu CPF já foi usado, não vou poder fazer. Lá vai a Tiana ligar de novo, tipo, eu posso excluir, posso fazer? Ok, então eu vou fazer, mas você tá me garantindo, hein? Tipo, a gente vai aprendendo, lidando com as situações, né? Essa foi a trajetória pré-sanduíche, né? Até chegar lá. E aí, então, para ir para lá, como boa brasileira, eu fui até Iguaçu, porque era mais barato. Eu fui até Iguaçu e depois de Porto Iguaçu, eu fui para Buenos Aires e eu fiquei lá em Buenos Aires mesmo. Eu acho que passou 2 vezes. Aí eu fui até de Porto Iguaçu, fui até Buenos Aires e lá então eu fiquei em Airbnb, troquei algumas vezes, me arrependi depois porque dava muita mão de obra. Imagina, roupa e coisa para 4 meses, né? Eu levei 2 malas bem cheinhas, mas foi muito interessante porque eu consegui conhecer mais de um bairro, era algo que eu queria fazer, porque às vezes a gente vai para um lugar e conhece só o bonito, né? Só aquele que a gente vende, aquele que a gente vê nas fotos da gente turistando. E eu fiz isso, Eu saí no final de semana, eu bati a perna no final de semana inteiro lá para conhecer. Mas também de você estar em bairros periféricos, de você conhecer a realidade de quem mora lá, uma realidade não dos sonhos, né? Em espaços que às vezes também são negligenciados. Então, eu fiz isso lá. E o que eu desenvolvi lá da minha pesquisa? Eu não consegui, antes do que eu não consegui, eu não consegui ir para uma sala de aula, que eu tinha muita vontade de ir para uma sala de aula e estar com colegas falando espanhol, de estar no meio das pessoas, com professores aqui, professores ali, porque nós estávamos em pandemia. Lá na Argentina, todas as aulas ainda estavam de forma remota. Então, todas as atividades que eu consegui fazer em grupo foram feitas de forma remota. As participações em eventos, tudo de forma remota. O que eu fiz lá, principalmente, eu fui como uma escavadora do nosso grupo de pesquisas também, né? Para que a gente tivesse acesso a teorias e concepções, livros teóricos, paralelos e complementares ao que a gente tem aqui. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir, de acessar materiais diversos. E nós, enquanto América Latina,
enquanto estudiosos da América Latina que buscam essa decolonização, a gente vê uma necessidade muito grande de a gente realmente estudar e conhecer teóricos que sejam latino-americanos, que sejam nós, né? Para que falem da nossa realidade enquanto América Latina. E foi isso que eu busquei exaustivamente fazer lá. Eu vasculhei sebos, vasculhei bibliotecas, bibliotecas de universidades, livrarias, sebos, tudo que eu podia para realmente montar esse material que fosse um material de substância para a nossa pesquisa, certo? Então, essa escavação em sebos e bibliotecas, eu consegui participar em alguns eventos acadêmicos, eventos da UBA, eventos da USAL, eventos da... eu nunca lembro, do Chile, da Universidade do Chile, ele tem alguma coisa, Unimed, devia ter escrito ali. Consegui participar desses eventos, mas também todos eles de forma online, buscando esses estudos decoloniais, né? Nos aprofundar nas teorias e nesses estudos decoloniais. Um ponto bem importante de lá, porque a Argentina, Buenos Aires e o Equador, eles são, além de outros países, é claro, eles são bojo desses estudos decoloniais. E tem teóricos que são muito importantes. E uma das questões que foram fundamentais de eu estar lá na Argentina é que a professora Marcela, e esse é um ponto que eu vou falar depois de novo, a prof. Marcela me colocou em contatos com muitas pessoas, com muitos pesquisadores. Ela me colocou em contato com a editora del Siglo, que é a principal editora dessa via em Buenos Aires. Então, assim, esse contato, você estar em contato, olha, eu preciso de tal documento, eu preciso de tal texto, eu preciso de acesso a tal lugar. A gente dava um jeitinho, você trocava uns e-mails e eu estava lá. Essa é uma parte bem diferente, não sei. Eu também não sou daqui, não posso comparar, mas eu nunca estive assim num lugar em que você tem contatos, em que você tem acesso, em que você consegue fazer as coisas, em que eu preciso disso, eu preciso dessa publicação, eu preciso estar em tal lugar. Eu mando aqui um e-mail e você consegue o acesso. Porque como a gente estava em pandemia, tudo era controlado. Tipo, eu não conseguia entrar na universidade, entrar pela porta da universidade e pronto. Eu precisava marcar uma hora, eu precisava agendar, eu precisava solicitar a consulta em tal acervo. Então, e isso, assim, foi feito de uma forma muito legal, muito bacana, muito ágil, de uma forma que, não sei, eu acho que parece, assim, sabe quando você sente que você está nesses polos, assim, dá uma sensação, é bem louco. Foi muito legal, essa parte foi muito legal. E eu também, além de toda essa pesquisa dos estudos decoloniais, do Miolo, da Walsh, da Palermo, do CEL, que são teóricos bem importantes, eu realizei uma entrevista com a professora Maria Rosa Lojo, que é, na contemporaneidade, uma das principais escritoras de literatura histórica na Argentina. Ela é um dos grandes nomes, assim, é uma das teóricas, também teórica, e uma das escritoras que dentro do nosso grupo a gente investiga. E em seus livros ela traz aquilo que eu investigo aqui no Brasil, ela traz na Argentina, que é esse processo de colonização, como que ocorreu esses fluxos imigratórios dentro da Argentina, como é a questão do pertencimento dessas pessoas e dos familiares dessas pessoas que vieram. Então, a gente conseguiu estabelecer um diálogo bem legal entre o processo de povoamento, de colonização, de formação argentina, junto com o processo de formação, povoamento aqui no Brasil, especificamente no Paraná, que é o foco da minha pesquisa. Então, aqui eu trago algumas imagens, né? Essa sou eu tietando na USAL, na universidade que me acolheu, né? Que foi a Universidade de El Salvador. Se vocês olharem ali do ladinho, ela está semi-fechada, semi-aberta, semi-fechada, porque a gente só podia entrar se você tivesse o cadastro, se você tivesse autorização para entrar. E foi ali que eu busquei vários dos textos e onde eu também conversava com a minha prof. Orientadora.
Essa, então, é a minha professora orientadora, a professora Marcela Crespo do Ituron, que foi, assim, excepcional. Ela foi fantástica em todos os momentos, para conversar, para trocar ideias, para dizer o que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai fazer ali, me colocar em contato com o pessoal. A gente mantém o contato, continua conversando. Quando nós fomos entrevistar a professora Maria Rosa, nós fomos juntas, a gente tinha que, era a casa da prof. Maria Rosa, era longe, então a gente foi de trem, e assim, a gente ficou conversando das experiências dela, de como ela vive esse mundo que a gente sonha, assim, eu vou para a Alemanha, ela estava na Alemanha, eu vou para cá, eu vou para lá, como que eu faço? Você tem que se inscrever aqui na Argentina é o CONICET, como o CNPq aqui é o CONICET lá, que é o de pesquisadores. Então, você tem que passar no CONICET, fazer a prova, e ela foi me dizendo, assim, como é que a gente se torna um pesquisador na Argentina também, certo? Para a gente conseguir desenvolver e espalhar essa internacionalização. Foi, assim, super interessante. São conversas que, para além da teoria, assim, enquanto experiências de vida, assim, fazem a gente pensar e ver o mundo de uma forma diferente, assim, abre e enche os olhos, assim, da gente. E essa é a professora Maria Rosa Lojo. Ela é um encanto, gente. Ela é maravilhosa. Ela é demais, assim. Ela já é uma senhora de idade, não sei quantos anos, mas extremamente lúcida, extremamente política. Enquanto a gente estava conversando lá, ela falava da política e vamos falar de tal político. E eu olhava assim, gente, eu quero ser igual, certo? E quando a gente fez a entrevista mesmo de como escrever, de como falar, de como dialogar entre história e ficção, era uma aula, assim, ou ter uma aula, assim, com quem realmente faz aquilo que você estuda, foi incrível, assim, foi fantástico. Dessa entrevista, a gente vai publicar um artigo, né? A entrevista vai ser publicada na forma de artigo, na revista Grama, que é uma revista de letras da USAL, e aí a gente já está dialogando para a gente traduzir esse artigo para Entre Letras, que é uma revista parceira que a gente tem do grupo, e a gente acredita que até o final do ano vai estar escritinho, publicadinho, bonitinho lá. A gente está aparando arestas agora. Mas foi fantástico também. E ela nos deu, isso foi incrível, ela nos deu o acervo, assim, das obras. Ela trouxe aqui, tá na sacola, vou levar para a sala depois, para 76. Ela nos deu, assim, vários livros autografados e livros raros, às vezes, que a gente não consegue acessar. Ela diz, esse aqui eu tenho 2, eu vou dar um para vocês. E assim, eu voltei com a mala cheia de livros, tanto dos que eu consegui pegar em sebo, em livraria, os que eu trouxe para os colegas, e os que a professora Maria Rosa deu, assim, ela foi incrível. Uhum. Aqui, óbvio que eu não ia perder a oportunidade, na livraria El Ateneu, que é gigante, é incrível também. São 5 andares, assim, de livros e DVDs e CDs, e depois tem o subterrâneo para literatura infantil. E, assim, é mind-blowing, assim, é de a cabeça da gente. Como que ela... isso aí. Porque pra gente, né, eu não sei, eu sou de São João, lá do interior, tipo, pobre miserável do interior, que nunca saiu daqui, né? Aí você vai, assim, e chega, meu Deus, é conhecimento, é livro, a gente que ama livro. Então, foi, assim, incrível também, foi uma experiência fantástica de conhecer. Fui mais de uma vez, ficava lá nas prateleiras, vasculhando, virando, achando o que ler. Uhum. E aqui são alguns dos eventos que eu participei de forma online, né? Mas onde eu consegui ter esse diálogo com pesquisas que as pessoas estão pesquisando em outros lugares, com o pessoal do Cabo Verde, com o pessoal do Chile, com o pessoal da Bolívia. Foi, assim, muito legal. Claro que talvez são coisas que a gente não pensa em participar antes, né?
porque a gente está numa era que a gente faz tudo online também, mas assim, por estar lá, por estar dentro da universidade, a impressão que dá é que ficava mais fácil, certo? Mas são eventos que a gente participou de forma online, que tinha pesquisas e pessoal de vários países, de vários tipos de pesquisa, várias formas de ver a língua, de ver a literatura, de ver os discursos de gênero, que tinham muitas pesquisas interessantíssimas. Posso passar? Pode passar. Aqui, outras imagens de eventos que eu participei. Mais imagens de eventos. Esses ainda, como nós estávamos em período letivo aqui também, esses eventos ainda são os eventos que a gente participa, que a gente continua fazendo aqui no Brasil, e eu participava de lá, dos projetos de extensão, das aulas que a gente desenvolvia. Aí, dos pontos que foi bastante legal, junto com a editora del Siglo, eu consegui participar nessa feira, a segunda feira FIUFEM, que foi uma feira do livro, muito legal, bem grande, que também tinha falas, tinha palestras, e foi super interessante. Uma parte dos livros que eu consegui arrecadar e trazer para cá, principalmente em relação à decolonialidade, descolonização, a decolonialidade do ser, do saber, do poder. Mais alguns livros. E aí, em fevereiro, eu retornei, e há 15 dias atrás não dá, foi terça-feira passada, na outra, eu defendi, então, a minha tese, que é intitulada Retratos Literários do Paraná, do clássico ao contemporâneo, uma trajetória do romance histórico paranaense. E que aí, então, eu traço essa trajetória do romance histórico paranaense em comparação, uma perspectiva comparada, com a trajetória do romance histórico latino-americano, e com as contribuições todas desse período sanduíche. Minha dica é: façam. A gente dá um jeito, a gente se vira, a gente dorme onde der para dormir, e dá um jeito de pesquisar e de fazer o que a gente gosta também, né? Mas foi incrível. Eu acho que eu ainda quero fazer a experiência de ter uma sala de aula fora, que eu ainda quero essa experiência, quem sabe no pós-doc, não sei, se eu tiver coragem. Mas assim, eu acho que foi estar em um outro país, conhecer uma outra cultura inteiramente, assim, você praticar uma língua nova, é bem, bem diferente. E acho bem engraçado, não sei, quando eu falo inglês, porque é a minha formação, né? Dou aula de inglês. Mas quando eu estava lá, eu tinha muita dificuldade de falar inglês. Quando a cabeça parece que tinha virado para o espanhol, e aí quando alguém conversava em inglês, eu imagino que é igual a prof falou, assim, que tipo, se mistura tudo. Quando eu vi, eu estava voltando para o espanhol. Parecia que o espanhol era eu já. Muito incrível, muito sensacional de sentir isso, de pensar, nossa, eu estou falando. Foi assim que eu sinto que a gente tem isso aqui, a gente tem muitas aulas, mas eu acho que quando você está lá jogado no lugar, e se você não se comunicar, você não vai sair do lugar, você não vai conseguir comida, você vai ser lograda. Então, às vezes, né, tipo, a gente não sabe mexer com dinheiro, com o câmbio, eu não sabia fazer. Então, é necessário que a gente viva isso. Eu acho muito legal, achei muito, muito bom. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Agradecer pela sua experiência. Assim como a Maria Rosa encheu os olhos, você encheu nossos olhos. Obrigada. Achei que era para ser eu plantar a sementinha. Se eu plantei. Yes. Obrigada mesmo, dá sucesso. Obrigada. Eu queria perguntar sobre me fala aí desse visto transitório. Transitório. Uhum. O que é e como fazer? Tá. A primeira coisa que eu fiz, eu tentei buscar na internet, ver quais eram os passos,
e eu mandei e-mail para o pessoal do consulado. Mandei e-mail e ficava ligando, porque eu aprendi a ligar, né? Então, eu ficava ligando também. E aí, eles passaram várias categorias de visto. Se eu não me engano, é RN 26, que é o código. Mas ele é um visto que você tá lá para... Como se fosse de passagem, certo? Ele dá para 2 anos. É um visto que você pode ter várias entradas e saídas para 2 anos. Então, ele não te dá vínculo de empregatício, ele não exige, digamos assim, um vínculo empregatício, um vínculo estudantil, mas ele te dá os direitos como se você estivesse morando lá. Esse foi bem intenso também. Eu tentei fazer o DNI, que é o documento, como se fosse o nosso RG, o Documento Nacional de Identificação, mas a burocracia, a ida e vinda de documentos, comprovação de residência, porque deles também não aceitavam o comprovante do Airbnb, por exemplo. Então, eu não consegui. Mas se é alguém que vai ficar um tempo maior, que vai de outras formas, você tem todos os benefícios de um residente, mas é por 2 anos. Que seria a diferença de turista ou de estudante, alguma coisa assim. Quanto tempo você ficou? Fiquei 4 meses. 4 meses. 4 Aí meses. você precisou desse visto. Precisei desse visto. Porque Só a carta de CAPES, aceite. eles não aceitaram. Eles precisavam que eu estivesse vinculada no sistema institucional. Porque aí eu ganharia um código de vaga da universidade, e esse código de vaga seria vinculado ao visto, ao consulado. E aí, esse que eu não conseguia, porque como eu não estava num período letivo, eu não estava matriculada numa disciplina efetiva, assim, eu não conseguia. Foi. Para a Argentina. Para a Argentina. Espanha, eu tenho que ligar para o consulado da Espanha, Da ver se é isso mesmo. E aí, provavelmente vai ser diferente. E assim, para ficar 4 meses, eu até poderia ficar com o visto de turista. Porque você pode entrar e depois lá mesmo você pedir para prolongar, né? Mas como a CAPES exigia que eu tivesse um visto, eu precisava mandar o visto para a CAPES. Então eu falei, eu preciso de um visto. Achem um que eu me encaixe. Ele é o visto transitório. Tem uma pergunta da online. Deixa eu ler aqui. Tá. A Andréia Carolina pergunta: antes de ir para a Argentina, precisa passar pela prova de proficiência de inglês e espanhol? E quando passar tudo na prática, a convivência na Argentina precisa saber castelhano? Assim, não precisa dos dois. Você pode fazer só o de espanhol. Eu apresentei só o meu de espanhol. Mas se por acaso você não tiver a proficiência na língua e você tiver o do inglês, você pode conversar com o professor, que vai ser teu co-orientador lá, e pedir que ele dê uma autorização, um aceite, que seja o TOEFL. E aí você consegue. Então não precisa ter os dois, mas o TOEFL é como ficar na retaguarda se você precisar. E, assim, eu senti um pouco de dificuldade no começo, principalmente, porque eu acredito que eu aprendi o inglês mais da Espanha, né? Claro que eu assisti o espanhol da Espanha, mais de ya, né? E quando eu cheguei ali, era tipo, Ravioshi. Beijo, que beijo, todo beijo. E eu, meu Deus, né? Até a gente entender porque eu acho que não é nem só o castelhano, o espanhol da Argentina, que me dizem que é o de Buenos Aires, é bem carregado também, né? O portenho. E então, assim, até entender, até engrenar que aquele era o que eu pensava que era, depois, tipo, demorou uns dias, assim. Mas aí depois foi, assim, depois começa a conviver, começa a conversar. Eu ia nas frutarias e ficava lá conversando com eles, pedindo, né? Tipo, por exemplo, as coisas diferentes. Tipo, a frutaria lá, você não coloca a mão na fruta. Você não pode nem olhar se você quer ou não, tipo, porque não, você vai estragar. Então, tipo, e é o que acontece no mercado, né? E então, tipo, mas eu quero aquela. Como que eu falava aí? Eu ficava praticando, assim, dava os jeitos de praticar de uma forma ou de outra. Eu tive um pouco de dificuldade com táxis. Quando forem para lá, usem
aplicativos. Eu não me senti muito segura. Dá medo. Gente, mulher, assim, sozinha, às vezes dá medo de sair. Mas Buenos Aires não é tão perigosa quanto falaram. Quando me falaram para ir, que eu ia para lá, né, as pessoas falavam que era muito perigoso. Não é tanto assim. Tem que se cuidar igual a gente se cuida em Curitiba, em cidades um pouco maiores, acho que aqui em Cascavel também. Mas não. E é maravilhosa. O clima da cidade, o jeito das pessoas. Talvez também porque eu sou de uma cidade menor, mas pessoas assim sentadas na rua, nas praças, pessoas tomando café, assim, um clima assim diferente que eu não estava acostumada. E foi muito gostoso de ver, assim, de observar e de viver. Ainda temos tempo para mais algumas perguntas, pessoal. Pode ir. Teve custo esse processo como carolista? Sim. Isso foi pela casa? Foi do seu bolso? Foi do meu bolso. Foi do meu bolso a princípio, né? Como o visto eu tinha que ter antes de sair daqui. E a bolsa veio só depois. Então, assim, eu tive que pagar antes, depois a CAPES pagou. Mas não existe porque a bolsa da CAPES é dividida em vários pedacinhos, né? A de estadia, a de seguro de saúde, a de transporte, ida e vinda, mas não tinha um específico para o visto. O visto era responsabilidade minha, digamos assim. Então, eu fiz antes, eu gastei bastante, dá para falar mais ou menos de valores, né? Eram 4 taxas que eu tive que pagar. No final, assim, nas continhas que eu fiz, deu R$3.200, assim, para fazer esse visto. E proficiência paga também. E o proficiência paga também. Tira do nosso bolso também. Às vezes conseguem, o dele não, né? Eu acho que o dele só o Instituto Cervantes que faz. Mas eu acho que às vezes conseguem no TOEFL, TOEIC, conseguem nas universidades. Mas o dele eu tive que pagar também e antes também. Mas a parte boa é que o dele não vence. Tipo, o TOEFL a cada 2 anos vence, né? O dele não. Então você faz uma vez e você ganha um certificadinho bonitinho que você é B2. E para o espanhol era B2, A1 e A2. Então, esses 3 valiam. Pode ser tanto dele como CIEL, sabe? Eu não entendi, eu não vi, desculpa. CIEL é outro diploma. Pode ser os dois, mas se eu não me engano, eles têm níveis diferentes. Enquanto o dele é B2, o CIEL é outro nível, mas agora eu não vou lembrar. Eu lembro que para mim, era mais fácil fazer o dele, porque tem mais cidades, né? Cidades mais próximas. O CIEL eu não cheguei a consultar na época. A bolsa cobre as suas despesas ou você tem que bancar do seu bolso além da bolsa, do valor da bolsa? Cobre as despesas, mas no câmbio blue. Porque na Argentina tem 2 câmbios, né? Tem o câmbio que é o institucional, eu não sei se eu posso falar isso, é o institucional, e tem o câmbio que eles chamam o câmbio de rua, assim, não é que você vai trocar o dinheiro na rua, mas se você for nas lojas, nos lugares, é aquele câmbio que eles utilizam, né? Eu imagino que aqui vocês têm um contato, vocês sabem como que é. Então, assim, enquanto eu não tinha descoberto, porque eu fui sem saber, enquanto eu não tinha descoberto esse câmbio diferente, eu sofri. Tipo, era R$40. Daí, tipo, não tinha como, né? Eu tava vivendo, principalmente no começo, tava vivendo em reais, tava vivendo do meu salário. Tipo, eu ia no mercado, era R$40 um saquinho de café. Então, assim, dava um sustão, assim, sabe? No começo, assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas, no sentido de gastar. Mas aí depois, com o outro câmbio, aí eu aprendi, eu fiz amigos, eles me mostraram como fazer. E aí, então, cobre, assim. Não dá para esbanjar, não dá para, tipo... Mas eu fiquei bem, não fiquei em lugar, assim, ruim, não passei vontade das coisas. Mas, tipo, não sobra, não dá para esbanjar. Jana, de repente, esse Júlio também quer fazer uma pergunta.
Então, assim, às vezes as pessoas têm curiosidade para saber os valores das bolsas, né? Então, tem valor de bolsa para o mestrado, é um valor, e para o doutorado é um outro valor. No teu caso, você poderia dizer qual foi, né, qual o valor da bolsa hoje do CNPq? Do CNPq. E se você recebe esse valor em reais ou ele é convertido na moeda do país? Tem várias categorias dessa bolsinha que eu falei antes, né? A bolsa mensal, naquele edital, eu acho que sempre sai no edital que sai um valor novo, talvez atualizado. Mas naquele edital era $1.300. Na época devia dar uns R$4.000, por aí. E aí, esse valor, ele é convertido na moeda, no real. Então, você recebe o valor no real. E aí, do real, você precisa dar um jeito. Aí, também, eu não sabia como fazer para me mandar dinheiro. Aí, tipo, primeira vez que eu tinha saído do país. E aí, então, eu descobri o Western Union. Gente, é a melhor coisa que existe. Porque daí, e no Western Union, ele faz a conversão no câmbio, do câmbio blue, digamos assim. Então, eu pegava o valor, fazia um Pix para o Western Union, e aí ia lá com o documento, tipo, você fazia o Pix para a pessoa, tal coisa, declarava lá a razão, e aí, com o teu documento, RG ou passaporte, você ia lá e sacava. E aí sacava. Muito legal. Tipo, eu me sentia rica. Porque, o pesos é um montão, então, tipo, não é nada, mas parecia, assim, sempre, né? É muito cara a taxa do Western Union? Não, foi a mais baixa, assim, de todas. Eu lembro que cada vez que eu passava, tipo, eu me mandava R$1.000, ficavam uns R$60, R$65 de taxa. Então, tipo, o valor do Pix tinha que ser o valor mais a taxa. E aí, mas se você for comparar, por exemplo, enquanto eu ainda não sabia, eu usei cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, a taxa, o IOF é lá em cima. Tipo, era 6%, 7%. Então, tipo, nos primeiros dias, eu gastei muito por não saber o que fazer. Tentei ver também daqueles cartões internacionais, né, que você se deposita e tal. Mas aí eu já estava lá, e aí eu não conseguia solicitar lá. Então, o Western Union, acho que tem aquele remessa online também hoje em dia, né? Que foi, assim, a minha salvação. E foi por ali que eu fiz todo o trâmite. Aí, a cada tantos dias, eu ia E lá tem muito disso. A cada 6, 7 quadras tem um pago, né? Que é tipo, como se fosse um pague fácil nosso. E aí tem os quioscos com esse pago e com o Western Union junto. Aí você vai lá, solicita o dinheiro e aí eu acho que exatamente por ter eu brinco por esse montante de valor, era bem difícil de ter a moeda. Tipo, às vezes você ia nesses quiosques que eram menores, você ia tentar sacar, eles não tinham efetivo, né? Eles não tinham a moeda para te dar. Então aí você tinha que fazer o pedido no outro dia ir lá para daí pegar o dinheiro. Então era assim, tinha que estar sempre se controlando, sempre vendo para ver se você não ia faltar, se não ia dar algum problema. Para transporte lá, gente, aí eu vou falar, pode continuar falando. Para transporte, gente, é bem diferente daqui. Claro que é porque é numa capital, mas eles têm muito, muito, muito transporte público. Você compra o cartãozinho do Sub, você pode andar de ônibus, andar de metrô, andar de trem, tudo por aquele cartãozinho. Aí a gente ia como se fosse um caixa eletrônico, vai lá, coloca o dinheiro e ia. E assim, ia para todo lado, por, sei lá, 60 pesos, 30 pesos. Tipo, pra gente era pouquinho, né? Assim, tipo, aqui no Brasil é bem mais caro, não sei quanto tá aqui em Cascavel, mas em Pato Branco tá R$3,70, para você ir a gente chama de latão, né? Então é muito mais caro. E lá é uma rede grande assim de transporte e de uma forma acessível. Eu andava só de todo jeito, assim, aprendi a andar de todos os jeitos e ia me aventurando. Deixa eu tocar rapidinho. Já? Acho que ele vai ficar. Ele pergunta daqui? Pode ser, né? Ele Você quer faz a fazer a produção? pergunta? Você quer Vem aqui, ó.
Você traduz? Ok. Bom dia, Tiana, professora Tiana. Você colocou tudo isso, nossa, muito interessante, porque há muitas curiosidades sobre essas questões, né? Então, às vezes, como é que envolve essa questão dos câmbios? Então, eu estou perguntando, a minha curiosidade é com relação à questão do Mercosul, né? Na Argentina, a Argentina faz parte do Mercosul, então, como é que a questão de intérprete, acessibilidade, se você tem a questão de guia turístico, existem projetos, programas, né, com relação a isso? Você percebeu nas suas experiências, tem essas acessibilidades? Qual é a questão da acessibilidade do surdo, por exemplo? Né, se você percebeu alguma coisa nesse sentido, com relação também a guia turístico do Mercosul, porque na universidade, né, o primeiro na América, a primeira lá, né, no caso, é uma das universidades importantes da América do Sul, Latina. Então, eu acho fantástico o Pablo Neruda, né, no caso, né, no Chile. Então, eu leio muito Pablo Neruda, por exemplo, e gosto muito dessa. Eu gostaria que você falasse disso. Só um minutinho. Olha, eu não vi. Eu não sei te dizer, que eu também não busquei, né? Mas, assim, existe muito guia turístico, existe um mercado turístico gigante, mas um mercado turístico acessível, com acessibilidade para surdo, eu realmente não tive conhecimento lá, eu não vi. Então, eu não sei te dizer quão acessível é Buenos Aires para te dizer. Queria te dar uma resposta boa, uma resposta positiva, mas eu realmente não vi. Existe, o que eu percebi, assim, existe uma acessibilidade bastante grande para a questão de mobilidade, né? De mobilidade física. Isso, sim, o tempo todo existe formas, meios, em tudo existe essa acessibilidade. Mas para surdo, para outros tipos de necessidades, eu realmente não encontrei, não sei dizer. É algo para a gente buscar, né? Para a gente lutar por também. Obrigada, gente. Mais alguém? Então, vocês têm mais alguma pergunta? Então, professora Tiana, muitíssimo obrigada pela, né, e eu agradeço muito, assim, essa oportunidade, né, propiciada pela professora Márcia, né, junto ao programa, o BPGL, né, o Programa de Pós-Graduação em Letras aqui da Unioeste, né, com o Internacionalizando as Letras. Então, eu, assim, fiquei muito feliz por essa oportunidade hoje, né, de estar aprendendo tanto, né, contigo, com a professora Liona também. Então, eu acho que foi uma manhã bastante produtiva para todos, né? Então, quem agradeço. Agradeço a oportunidade. Desculpas. Não, ótimo, foi fantástico. Muito obrigada mesmo. Sim. Antes da gente encerrar, né, tem duas coisas, dois avisos, dois comunicados. À tarde, nós seguimos com a programação mais voltada às pesquisas linguísticas da Libras, né, e da língua de sinais alemã. À tarde, a professora Liona, pelo Por Libras, vai falar sobre a temática sobre, deixa eu só olhar aqui certinho, para não errar o nome da fala dela. A palestra dela é o contato linguístico entre Libras e português no caso de orações condicionais. Então, é uma pesquisa que envolve a linguística da Libras com interface com a língua portuguesa também. Como ela observou, o condicionante, ela usa o si, né, esse condicionante si, né, no processo que envolve essas duas línguas. Então, vai ser bem interessante a apresentação dela. E também nós vamos ter uma mesa redonda com as pesquisas desenvolvidas no âmbito do nosso grupo, né, no nosso grupo que é o Por Libras, e que também, né, foi organizado pelo professor Jorge Bidarra, que está ali. Estou aqui assistindo. Se o professor Jorge quiser falar um pouquinho, nós estamos te ouvindo.
E agora? Uma coisa aqui não está. Está me ouvindo Aqui está agora? aberto. Aqui está aberto. Ué, mas está conseguindo me ouvir? Espera aí, professor, um pouquinho. Deixa Aí, eu acho que... aí agora fecha aí. Agora fecha lá e abre aqui. Isso. Aí depois a Jéssica. Agora está ouvindo? Agora sim. Peraí que eu tá abaixo ok. Abaixa só um pouco. Peraí. Aí. Ok. Sim. Tá, Tânia, pode continuar. Se tiver um tempinho, eu falo. Depois, então, antes de você falar, vou chamar a professora Jéssica para falar um pouquinho dos cursos do Celto, dos cursos de Libras que nós estamos conduzindo lá no campus de Toledo, né? Ah, que ótimo. Aqui. E aí a gente aproveita também para divulgar um pouquinho que ainda estão abertas as matrículas. Aqui é a professora Jéssica, pode ficar aqui. Licença. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu acho que a fala das duas professoras nos mostraram muito bem como a gente vive num mundo de fronteiras líquidas, né? Então, cada vez mais a gente consegue ir e fluir, e nesse sentido, o Celto, para quem não conhece, é o Centro de Línguas da UniOeste de Toledo. Então, assim como a gente tem o PEL aqui em Cascavel, que já chegou a atender mais de 2.000 alunos, o Celto acontece no mesmo formato na cidade de Toledo. Ainda é um projeto de extensão que está se solidificando, então eu pedi até para a Tânia para falar um pouquinho, porque assim, nós dependemos muito da propaganda de vocês, né, que estão dentro da universidade também, que conhecem a ação propositiva que a universidade tem na sociedade, e pensando nisso, que nós temos expandido também a cartela de oferta de idiomas, né, no Centro de Línguas. E aí veio a parceria maravilhosa, que a gente ainda está, assim, da mesma forma deslumbrado, né, talvez o mesmo deslumbre com Buenos Aires e tudo. Já outros centros de línguas nos procuraram também para saber sobre essa proposta de Libras, né, então... E o Celto é o primeiro centro a ofertar Libras, e esperamos que seja o primeiro, mas que os outros venham também, né? Então, é nesse sentido que as matrículas de Libras ainda estão abertas, né? A gente ainda tem tentado, como é um curso novo, como os próprios centros é um centro novo, né? Então, nós estamos buscando, assim, ampla divulgação. E só para vocês entenderem também, para depois, quando forem contar para as pessoas, os alunos só pagam a taxa de matrícula no valor de R$250 no semestre e recebem a certificação, né? Então, tem toda essa questão. Então, nos ajudem, por favor, a divulgar, né? A gente sempre conta com o PPGL, enfim, os nossos parceiros, mas se vocês também puderem, só para a gente ter essa expansão do que é, né, o Celto, do que é a universidade. Às vezes a gente, né, não fala disso, assim, da extensão, e a extensão está aí para ser um braço, né, na sociedade. Então, é nesse sentido. Muito obrigada, né, pelo espaço, e contamos com vocês. Quais são os cursos que tem? Sim, os cursos do Celto, então, para, né, vocês saberem: inglês, espanhol, italiano, francês e alemão. E Libras. E agora é Libras. A gente já teve até escrita acadêmica, né? Então, nós temos tentado atender as demandas que vêm para nós ali na cidade de Toledo e região. Então, hoje nós temos cursos online e cursos presenciais. O curso de Libras será presencial, mas nós pensamos, né, em colocá-los, então, nos sábados, para até propiciar que as pessoas tivessem essa logística, né? Eu vou para Toledo, vou só no sábado, faço o curso, né? Volto para cidades aqui ao redor. Então, mesmo que não é de Toledo, né? Pode sim fazer o curso, então será muito bem-vindo no nosso meio, né? É isso, gente. Obrigada, tá? Obrigada, Jéssica. Então, palavra para o professor Jorge Vidar. Ok, pessoal. Nossa, foi de fato uma manhã bastante produtiva, muito informativa. Também aprendi muito, né, com as experiências aqui narradas tanto pela Liona quanto pela Tiana. E agora também com essa divulgação do curso de Libras no Celto de Toledo.
são sempre enormes possibilidades de nós avançarmos nos nossos estudos acadêmicos, nos nossos estudos científicos e, claro, por extensão, educacionais. Então, a manhã de hoje foi, de fato, muito gratificante, né? Valeu super a pena, né? Contar com as palestrantes e com todo o suporte que foi dado para que essa realização se tornasse possível. E reforço aqui o convite para todos aqueles que estiverem interessados em participarem das nossas atividades hoje à tarde, a partir de 13h30. A gente também vai liberar a sala para aqueles que não puderem se fazer presentes. Então, fica aí o convite para todos vocês e, por favor, também divulguem, né? Para, eventualmente, outras pessoas, até que não estejam dentro da nossa universidade, tenham interesse de participar. Por fim, quero dizer o seguinte, essa linha de pesquisa dentro do programa de mestrado e doutorado de letras, ela basicamente se inicia comigo durante muito tempo. Eu sou da ciência da computação, mas eu trabalho com processamento de língua natural, ou de linguagem, ou língua natural, né? Então, é o chamado PLN, Linguística Computacional, mas eu tenho, obviamente, uma base teórica no âmbito da linguística que me autoriza e que me dá condições de desenvolver esse trabalho. Então, no meu caso particular, eu sempre trabalhei com línguas, normalmente línguas faladas, inglês, francês, alemão e português, obviamente, mas, de repente, alguns anos atrás, uma aluna me procurou para saber se eu orientaria um trabalho de mestrado na época na área da Libras. E para mim foi uma surpresa, porque eu falei, bom, eu não falo Libras, até hoje, infelizmente, eu não falo Libras, mas eu aceito o desafio. Você participe do processo seletivo, em sendo aprovada, a gente vai pensar aí num projeto de pesquisa que possa ser desenvolvido no período de, no máximo, 2 anos, que é o tempo que o aluno de mestrado tem para defender a sua dissertação. E a partir daí, outros alunos começaram a me procurar, né? E isso inclui a Janete, a Tânia, a Rosana, o Valdenir, enfim, a Sandra. Tem uma série de alunos e ex-orientados que começaram, então, a trabalhar comigo, sempre nessa perspectiva de estudarmos a linguística das línguas de sinais. No meu caso, em particular, eu preciso desses estudos teóricos linguísticos para que eu possa pensar em desenvolvimento de software de, por exemplo, tradução automática e resumos automáticos, né? que é uma ferramenta que está sendo bastante usada no mundo inteiro, incluindo o CNPq. Quem tem Lattes sabe disso. Quando a gente cria a nossa área no Lattes, ele, a partir das informações que nós passamos, ele abre automaticamente uma apresentação nossa, do nosso perfil. E, claro, tem lá uma opção depois, se você gosta, se você não gosta daquele processo automático, você pode alterar o texto, que é o nosso cartão de visitas diante do Lattes. Então, isso é o que a gente chama de sumarização automática. A gente trabalha com extração de informação, dados, né, no caso, dados linguísticos, e, a partir daí, a gente desenvolve software para justamente possibilitar esse recurso que o CNPq tem em relação ao Lattes, mas isso acontece, como eu disse, no mundo inteiro. Então, é uma área, no Brasil, relativamente nova, é bastante desafiadora,
Mas eu gosto de desafios e, não satisfeito já com as línguas faladas, eu resolvi encarar uma língua de sinais, que é a Libras, mas eu tenho gostado muito do trabalho e a gente tem, dentro do nosso grupo Por Libras, que é Português Libras, a gente tem trabalhado no desenvolvimento de temáticas, de fenômenos linguísticos que acontecem na Libras, com ou sem interface com a língua portuguesa. Mais recentemente, especialmente no caso da Janete, no caso do Valdenir, que defendeu a sua dissertação, e também aconteceu com a Rosana, eu tenho fechado mais o foco das pesquisas para que elas tratem a Libras por ela mesma, ou seja, sem o suporte da língua portuguesa. E isso começou até com a tese de doutorado da Tânia, né, que a gente está agora trabalhando no sentido de construir um software, um dicionário eletrônico. Claro, a gente tem vários problemas de falta de grana, aquelas coisas todas que nós já conhecemos aqui no Brasil, mas a tese da Tânia, por exemplo, foi a primeira já nessa nova linha de desenvolvimento, e o modelo que a Tânia desenvolve na sua tese, que eu orientei, é justamente um modelo de construção de um dicionário monolíngue, que significa dizer, é um dicionário da Libras pela Libras, diferentemente dos dicionários que existem publicados no Brasil, que são, sempre são bilíngues. Português-Libras, às vezes com indexação nesse dicionário através da Libras, mas a grande maioria, a indexação se faz através de palavras em português. Então, basicamente, pessoal, quem tiver interesse, vocês podem visitar a página do nosso grupo, que eu vou aqui citar, vou tentar citar devagar, www.unioeste.br/por Libras. Muito obrigado, são todos muito bem-vindos e agradeço a presença de vocês, aqui reforçando meus agradecimentos às palestrantes e a todas as pessoas que estiveram envolvidas no suporte para fazer acontecer esse evento nessa parte da manhã. Aguardamos vocês na parte da tarde, aqueles que puderem. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, professor Jorge. Obrigada. Então, feito esse convite, aguardamos vocês à tarde. E agora, então, saímos para o nosso almoço. Obrigada mais uma vez, professora. Obrigada à professora Leona. Obrigada, Janete, pela interpretação. Tiago. Obrigada, grupo, pela organização, pelo apoio na organização desse momento. Obrigada.